Olá, amigos do YouTube. Hoje, domingo, dia 10 de maio de 2020. Iremos, assim, analisar as leituras do dia de hoje, que são tiradas do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. O salmo é o 32 ou 33. A segunda leitura, tirada da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 9. E o evangelho é o de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. As leituras de hoje, elas reforçam em todos nós o compromisso que nós devemos ter com a nossa fé, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, estar agregados a nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura do Livro dos Apóstolos mostra nesse trecho que a igreja primitiva cresce. O número dos seus discípulos aumenta. Aumenta tanto que os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis da origem hebraica. Reclamavam que as suas viúvas estavam passando necessidade, ou seja, eram deixadas de lado no atendimento diário. Os 12 apóstolos de Jesus, que estavam ali trabalhando na divulgação do Evangelho, ou seja, na evangelização, preocupados com a palavra, viram a necessidade de procurar pessoas na comunidade para o serviço, servir às mesas, ou seja, servir às mesas dos mais necessitados. Nasce assim, dentro da igreja, a diaconia, o ser diácono. E ser diácono e a diaconia, que quer dizer serviço, é de essencial necessidade e também que todos nós, como fiéis da igreja, devemos ter a consciência do serviço. Aonde está a vida da igreja? O que mantém a igreja de portas abertas? Não é o serviço? Não é o servir à mesa ou às mesas dos mais necessitados? Diáconos da igreja e agentes de todas as pastorais da igreja, porque toda pastoral é uma pastoral social. A importância da igreja dentro de uma comunidade, dentro de um lugar, é o seu serviço. É o servir ao próximo. E a primeira leitura de hoje aponta para nós esse início do serviço da igreja. Quando nos diz: irmãos, é melhor que escolhais entre vós homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os
encarregaremos dessa tarefa. Foi então aí apresentado os primeiros diáconos, podemos dizer assim, da igreja. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Foram apresentados, os apóstolos lhes impuseram as mãos e eles trabalhavam com muita alegria. Assim como nós também, servidores da igreja, devemos trabalhar com alegria e não deixar de lado os mais pobres. Ou seja, a diaconia da igreja é a grande importância, já que a igreja é palavra, liturgia e caridade. A segunda leitura, a primeira carta de Pedro, Pedro se dirige aos seus com o seu tratamento carinhoso. Caríssimos. E ensina: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Ou seja, Pedro realça para nós a importância da espiritualidade. É preciso que a gente tenha consciência de religiosidade. E muitas das vezes, ser religioso não quer dizer ser alguém de grande espiritualidade. Mas Pedro nos diz e nos adverte: do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ser pessoa espiritualizada é muito mais importante do que ser simplesmente religioso. O Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, fala aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo faz aqui a todos nós não apenas um ensinamento, mas um pedido. Que nós devemos estar, sim, juntos dele, para não termos corações perturbados. Porque alguém com coração perturbado é pessoa que não vive com tranquilidade. O perturbado é aquele que, aonde chega, perturba, porque não tem tranquilidade. Não tem dentro de si discernimento. Não consegue ganhar espiritualidade. Muitas das vezes são pessoas que querem entrar na igreja, quer ter uma religião, mas por ter um coração perturbado, ele não se espiritualiza. E o religioso não espiritualizado, ele só perturba.
Jesus também coloca para nós e nos fala das moradas que há na casa do Pai. E todos nós temos o nosso lugar na casa do Pai. Nenhum de nós está afastado dessa morada, afastado da casa do Pai. Todos nós temos o nosso lugar. Agora é preciso que estejamos juntos de nosso Senhor Jesus Cristo, para não ficarmos na dúvida, como os próprios apóstolos de Jesus, como mesmo o próprio Tomé, que disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus nos aponta também o caminho. E quem é o caminho? Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também passa para nós toda a sua divindade, ou seja, a sua união com o Pai, a sua correlação com o Pai. E muitas das vezes, mesmo conhecendo Jesus, creio que quase todos já ouviu ou já ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem muitos ainda que, mesmo conhecendo, parece que ainda tem dúvida. A mesma dúvida que mostrava e que tinham os seus apóstolos. Jesus quer também tirar de nós essa dúvida, quando nos diz que Ele está unido ao Pai. Quem vê Jesus, vê também ao Pai. Reforça essa sua divindade quando nos diz: acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E também nos pede que é preciso que nós olhemos para as suas obras. E também nos dá um conforto quando ele diz: em verdade, ou seja, eu lhe asseguro, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Quando Jesus nos diz isso, é para nós realmente termos a certeza de que nós também somos capazes de fazer as boas obras como Ele fez. Agora, que não suba em nós a nossa vaidade, achando que somos mais do que Jesus. Não. Fazer o que Ele fez, sim, somos capazes. Mas somos capazes se deixarmos Ele ir na nossa frente e nós seguirmos os seus passos, porque nós não temos esta capacidade intelectual de fazer por nós mesmos. As boas obras que Jesus nos promete e que nós podemos fazer, só seremos capazes de fazer, de realizar, através de Jesus. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos, é tempo de acreditar em Jesus. É tempo de estar com Jesus. É tempo de uma boa e grande diaconia na igreja. Um bom domingo a todos. Até a próxima, se Deus quiser.